Muito boa noite para você que estava na sala de espera, boa noite para você que está chegando agora. O ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 3 de março, começa agora. Confira agora os destaques que nós preparamos para você. O ministro problema de Lula. Juscelino Filho contratou de volta bolsonaristas exonerados para trabalhar com ele nas comunicações. Veja a análise de Bob Fernandes. Depois de vinícolas, agora é a indústria da cana-de-açúcar que é denunciada por emprego de trabalhadores em situação degradante. E a opinião de César Calejon, Chico Sá e Guga Noblar sobre os principais temas do dia. Leva o nome do Arthur Lula da Silva. Muito boa noite, sextou. César Calejon, tudo bem? Boa noite, Rô, tudo bem? Chico, boa noite. Velho, querido. boa noite. Comunidade CL, boa noite. Boa noite a todo mundo. Bom, a gente viu as imagens aí porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Rondonópolis, no Mato Grosso, para inaugurar casas do programa Minha Casa, Minha Vida. Ele se emocionou com a homenagem feita ao seu neto, que morreu em 2019, quando Lula ainda estava preso. Vamos dar uma olhada. A creche leva o nome do Arthur Lula da Silva. Eu não ia falar isso, não. Eu sei o que é a dor do vô que sofreu, que estava lá em Curitiba e teve que ver isso. Presidente Lula, você é forte. Você é um cara muito importante para nós. Você trouxe uma coisa que nós todos amamos, a democracia. Isso você trouxe. Olha o povo, Bororo. Olha o povo Chavante. Olha o povo quilombola que está aqui. Tocante, né? O presidente Lula que perdeu duas pessoas importantes enquanto estava preso, né? O neto e o irmão. E foi impedido de ir no próprio enterro do irmão. Para o enterro do Arthur, ele foi liberado pelo STF, porque aquele grupo da Lava Jato não queria liberá-lo para ir no enterro do próprio neto. E vocês vão lembrar que a Vaza Jato demonstrou uma série de mensagens no qual aqueles promotores, inclusive, debochavam, dizendo que você quer que eu fique para o enterro, debochando mesmo da dor que, veja, independentemente de onde você esteja no espectro político-ideológico, independentemente de existirem adversários e das coisas ficarem exaltadas, por vezes, né, Chico? Perder um parente é algo extremamente doloroso. Perder um filho ou um neto, então, é uma dor absolutamente indescritível. E você teve, por exemplo, essas pessoas da Lava Jato debochando, dizendo que você quer que eu fique para o enterro, colocando emojizinho de risada. Então, essa é uma justa homenagem. Aí a gente tem, por exemplo, essa matéria da Carta Capital que está te dando conta exatamente disso que eu estava te dizendo, de como procuradores ironizaram a morte de parentes do Lula em mensagens da própria Lava Jato, o que é assim algo absurdamente impensável, você debochar da dor de alguém que perdeu um irmão, que perdeu um neto, que perdeu um parente querido, independentemente das desavenças que você possa ter no jogo empresarial, da política institucional, onde quer que seja. Isso é absolutamente inaceitável e caracteriza uma falta absurda de humanismo. Essa homenagem é muito justa e me parece natural que o Lula se emocione. O que a gente viu aí é absolutamente compreensível. O sentimento ele é apartidário, né, Chico Sá? Perfeito. Não, o César colocou muito bem. Muito deboche nas internas, na 13ª Vara de Curitiba, onde o titular era o Sérgio Moro, e alguns procuradores. A Vaza Jato mostra isso de forma mais explícita
possível, e também muito deboche nas redes sociais. A extrema-direita explorou isso da forma mais deplorável e desumana possível. O mesmo clima que já havia na morte da Dona Marisa, quando foi exposto diagnóstico dela, assim, foi uma tristeza, assim, invadiram documentos hospitalares, sabe, expondo o diagnóstico, como foi a doença, uma coisa tenebrosa que se repete com todos os familiares, com todos os dramas familiares que o Lula viveu quando estava em Curitiba. Meninos, mais trabalhadores em situação análoga à escravidão foram encontrados. Vou chamar o Guga Noblar. Boa noite, Guga, para participar dessa conversa, desse nosso próximo assunto. Tudo bem por aí? Tudo bem, boa noite, Rô, Chico, Calejão e essa audiência maravilhosa. Boa noite, querido. Boa noite, querido. Olha só, gente, fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 32 trabalhadores no canavial da R. Pereira Coelho Serviços e Plantio, que fica na zona rural de Pirangi, no interior de São Paulo. A fazenda fornece cana para a marca de açúcar Caravelas. Guarda aí, Caravelas. Os trabalhadores foram resgatados no dia 26 de janeiro, mas depois de todo, do que aconteceu em Bento Gonçalves, novas situações estão pipocando por aí, né? E esses trabalhadores vinham de Minas e também estavam em condições degradantes. Guga Noblar. E você vê que o modus operandi é parecido. Eles pegam uma pessoa de um outro estado, nesse caso de Minas Gerais, transportam até o interior de São Paulo, cobram pelo transporte, eles tiveram que pagar R$320 para irem trabalhar. Depois chegam no local que não tem condições de trabalho e nem condições para que eles fiquem alojados. Parte desses trabalhadores parte estava alojado num local que antes era simplesmente um açougue. Eles improvisaram um açougue que virou uma espécie de alojamento, sem condição de higiene nenhuma, e despejaram ali esses trabalhadores que vieram de Minas Gerais e que tiveram também, como aconteceu lá no caso das vinícolas, que pagar pela alimentação, que pagar por material de limpeza, de higiene. E é claro que eles tinham que comprar isso tudo no mercadinho interno, aquele mercado que, na verdade, faz parte do negócio do empregador. Então é o dinheiro retornando para o empregador. É muito parecido com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves. A diferença é que, nesse caso, o empregador, que é a R. Pereira Coelhos e Serviços, que é do Rodrigo Pereira Coelho, dono, que também é uma terceirizada, que prestaria serviços para essa empresa, Caravela de açúcar, eles toparam pelo menos pagar a indenização proposta pelo Ministério do Trabalho. Já a Fênix Serviços de Apoio Administrativo, que foi quem escravizou, colocou em situação análoga à escravidão os 207 baianos que trabalhavam nas vinícolas lá no Rio Grande do Sul, essa não quis pagar, essa não quer admitir que os colocou em situação análoga à escravidão. Então hoje saiu essa notícia de que eles recusaram pagar uma indenização a esses trabalhadores. Eles pagaram a verba rescisória, mas não pagaram a indenização por mantê-los nessa situação. Já o Rodrigo Pereira Coelho pagou, o que também não diminui o que ele fez, né? Ele só está tentando agora, de alguma maneira, se livrar da justiça. Mas, enfim, é mais uma situação onde a gente vê uma grande empresa se valer de trabalho precarizado, que no fim vira trabalho escravo. Lá no sul do Brasil, era Garibaldi, assaltam, né? Saltam Garibaldi e Aurora. Só a Aurora, só a vinícola Aurora, ela teve um faturamento de 700 milhões 2 anos atrás, ano passado de 500. E ela estava projetando que ia ter 1 bilhão em 2025. Então, é uma empresa muito rica, muito cheia do dinheiro, que mesmo assim prefere precarizar o trabalho, pegando mão de obra terceirizada e caindo até agora nessa situação de trabalho escravo. É aquela mão de obra terceirizada que no fim vai custar muito mais do que se eles de fato
pagassem, criassem um sistema onde eles têm todos os empregados e pagassem de maneira justa. Agora, Chico, mais trabalhadores foram resgatados em uma carvoaria na Bahia. Quer dizer, a gente começa a ver a situação pipocando pelo Brasil, né? Sim, carvoaria que lembra sei lá, o Germinal, aqueles romances franceses do século XVIII, sabe? É uma situação degradante. Esse modelo que o Guga citou é um modelo tradicional do trabalho escravo. Ele tem toda a situação assim. As pessoas são colocadas pocilgas e tem uma coisa que se repete, que é uma venda onde todos têm que comprar lá e ficam devendo e ficam escravos também do que compraram. Não podem ir embora, então isso se repete. Isso se repete naquele filme que você falou, citou essa semana. Sete Prisioneiros. Sete Prisioneiros, um filmaço. No documentário Pureza, que é no norte do Brasil, que é baseado em personagens reais, aconteceu no norte do Brasil. Nesse caso, agora no Rio Grande do Sul, nessa carvoaria, já tivemos casos no interior da Bahia também, no Sisal, na cana-de-açúcar de Pernambuco também nem se fala. Então, é uma situação que se repete no país inteiro. Aqui, essa semana, o Sakamoto, que diante do Repórter Brasil, ele tem 24 anos de acompanhamento dessas situações. E eu perguntei para ele como então não comprar produtos que não tenham a marca ou o sangue ali do trabalhador escravo. Ele falou, olha, é difícil você encontrar uma marca que ao longo da cadeia produtiva não passe por trabalho escravo. Que difícil. Caravelas até lembra Brasil Colônia, né? As caravelas chegando ainda e tal. Mas é muito alarmante porque não é esse casinho dos vinhos, esse caso tenebroso dos vinhos em Bento Gonçalves. Assim, é muita coisa, são muitos produtos que estão dependendo no Brasil do trabalho escravo para irem aos supermercados chiques ou para a venda da esquina. Isso é... E veja o quanto sintomático isso é, porque, por exemplo, isso que o Chico coloca é muito bom do Brasil Colônia. Todo esse modelo de sociabilidade que sustenta o capitalismo ocidental até hoje, e tudo isso que vocês veem aí, tem origem com o Brasil Colônia e é um modelo de sociabilidade que vem se perpetuando até hoje. Vamos lembrar, por exemplo, que o Brasil era uma colônia que produzia, por exemplo, açúcar e café. Sim. O sul dos Estados Unidos produzia algodão. Para a indústria têxtil europeia, que estava surgindo, e para alimentar os salões, para alimentar as elites europeias que queriam ir bem vestidas e consumir doces nos salões europeus. Então, quanto maior era o consumo de festa, de um lado, em termos de açúcar e em termos de vestimentas, maior era a exploração que se dava no sul dos Estados Unidos e no Brasil, que recebeu a maior parcela de pessoas que foram escravizadas. Esse processo está aí até hoje. Então a gente vem falando disso no ICL ao longo dessa semana, do ouro ilegal, que as pessoas querem usar a aliança de ouro, do quanto a gente quer consumir bebidas e doces que levam as roupas de todas as ordens, entende? Então, ou a sociedade civil vai exercer uma pressão muito forte no sentido de fiscalizar e de evitar consumir produtos que sejam manufaturados através desses processos, ou é absolutamente impossível promover uma mudança significativa nessa seara. Bom, e depois do escândalo que aconteceu em Bento Gonçalves, as vendas de suco de uva do MST dispararam 200%. Guga Noblar, veja uma consciência da população em relação a esse escândalo, né, do sul do Brasil, em São Paulo, na Bahia, enfim. Pelo menos uma boa notícia, né? O Armazém do Campo, que é onde o MST vende, seria o local onde são vendidos esses sucos do MST, ela realmente conseguiu aumentar substancialmente a venda dos sucos de uva, principalmente, mais do que dobrou as vendas. E eles estão planejando, inclusive, abrir mais filiais pelo Brasil. São mais 25 filiais que eles planejam abrir. Então vai ter uma aí no teu estado. Quando você precisar, quando você quiser, vai atrás que você vai achar. Pelo menos essa boa notícia, né? De que eles estão conseguindo faturar mais e é isso que tem que ser feito. Uma empresa bilionária que tem condição de pagar bem o seu trabalhador e prefere
pegar uma mão de obra terceirizada que chega a esse nível de colocar as pessoas em situação análoga à escravidão, eles precisam sentir no bolso, porque o único interesse real dessa gente é o dinheiro. Eles só estão preocupados com a grana. E o Chico Sá falou há pouco que é um caso muito recorrente. O Brasil inteiro a gente tem situação de pessoas que são vítimas disso. De fato, o Brasil passou a fiscalizar, a criar meios de fiscalizar o trabalho análogo à escravidão em 1995. E de lá para cá já foram resgatados mais de 60 mil pessoas que estavam nessa situação. O recorde foi em 2013, quando foram resgatados 2.808 trabalhadores. O segundo recorde foi no ano passado, 2022, quando foram resgatados 2.575 pessoas nessa situação, e ao longo desses 28 anos de fiscalização foram pagos mais ou menos 127 milhões de reais a essas pessoas que estavam sendo exploradas, já levando em consideração a correção do dinheiro, mais ou menos 127 milhões de reais. Então tem que ter sim a cobrança tanto do Estado resgatando, multando, fazendo pagar depois para que a pessoa retorne para o estado dela e dando todo o dinheiro que teria sido prometido a ela. Isso tem que ser feito. Também tem que ser feito um trabalho da sociedade, que é a de se negar a comprar esses produtos que estão com a reputação carimbada e manchada pelo trabalho escravo. Agora, Calejum, a rede de supermercados Zona Sul, que fica no Rio de Janeiro, devolveu todo o seu estoque de produtos da Aurora. Isso aconteceu depois de um protesto dos clientes para que as pessoas não consumam mais e nem exibam em suas prateleiras produtos que venham, enfim, dessa cadeia análoga à escravidão. A gente está falando de conscientização, agora a gente está falando também de um supermercado da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, que tem um peso especial aí também. Tem, mas veja, Rô, isso só corrobora isso que eu estava dizendo anteriormente. Via de regra, a classe política e a classe empresarial, e eu lamento ter que dizer isso, mas essa é a materialidade factual como ela está organizada no começo do século XXI. Essas pessoas, elas não têm nenhum parâmetro humanista que esteja desvencilhado da questão econômica. Eles respeitam a perda ou ganho econômico em alguma medida, a perda ou o ganho de capital político em alguma medida, entende? Então, se a sociedade civil não exerce pressão no sentido de dizer, olha, esse determinado produto, esse determinado serviço, o que quer que seja, emprega a mão de obra análoga à escravidão, nós não vamos consumir, e vai existir uma perda de imagem brutal para a tua empresa, para a tua carreira política. Se isso não acontecer dessa maneira, se essas pessoas não forem compelidas, sejam elas empresários ou políticos, a respeitar parâmetros humanitários, isso não vai acontecer. Infelizmente, a meu ver pelo menos, caracteriza uma certa atitude ingênua esperar que essas pessoas vão se tornar humanistas da noite para o dia, porque, não, agora realmente eu entendo que, veja, eu tenho um faturamento expressivo, eu tenho toda uma condição organizada ao redor do meu negócio, eu não preciso usar mão de obra análoga à escravidão. Isso não vai funcionar assim. Essas pessoas, elas querem o máximo com o mínimo. Essa é uma premissa de funcionamento do próprio mercado, infelizmente, e até essa quadra histórica na qual a gente se encontra, entende? Então, é óbvio que precisa ter um nível de organização fortíssimo e que essas pessoas precisam perceber que existem danos que se aplicam ao negócio, que você pode pegar cadeia, que você deve responder uma série de medidas que vão te causar problemas efetivos. Caso contrário, esse tipo de coisa vai se repetir indeterminadamente. Só queria dividir uma reflexão, Chico, com você rapidamente, porque nessas vinícolas existem trabalhadores honestos também, né, que correm o risco de perder os seus empregos. É um paradoxo você deixar de consumir um produto quando você pensa em toda a cadeia, porque logicamente que a gente quer atingir o dono, né, a dona do Salton, enfim, da Aurora, da Zara, enfim, da Nike, mas existem pessoas honestas ali também, né? É difícil tomar essa decisão também quando você pensa no todo, né, no coletivo. Por isso que seria importante que os donos dessas empresas pensassem muito. E para pensar muito nisso, teria que ter a punição muito exemplar. Você vê agora, pegue as vinícolas, nenhuma disse em nenhum momento ou pensou em processar, esculhambaram lá o fornecedor da mão de obra, o gato lá, o Fênix,
gato para usar a linguagem da bandidagem, de que recruta mão de obra escrava, em nenhum momento as vinícolas pensaram em processar o cara, porque é combinado, porque se sabe, Bento Gonçalves inteira sabe, o taxista sabe, a polícia sabe, todo mundo sabe. Então, não é? Todo mundo sabe, Google. Seria interessante, e eu acho, essa sua preocupação assim me lembra um pouco a quebradeira da Lava Jato. As americanas também me lembram. A preocupação de você, que tem muito profissional sério envolvido na cadeia de produção e que vai acabar pagando, inclusive, na imagem, por conta desses picaretas, desses bandidos que usam trabalho escravizado. Essa preocupação é boa se ter. Por isso que é interessante a aplicação da lei. Quem foi o diretor que organizou, que foi lá pegar os escravizados? Assim, você tem um mapa, você tem uma radiografia perfeita, e ali o Ministério Público em cima, a polícia em cima, para se punir, para separar. Inclusive dentro de Bento Gonçalves, quem está na bandidagem do trabalho escravo e quem não está. Aí sim, preservar as empresas, a cadeia de produção e tudo. Mas essa preocupação é interessante, sim. Gente, e o BTG, que contrata o ex-ministro Fábio Faria para um cargo de relações institucionais, hein? Bom, segundo o portal Brasil de Fato, Fábio Faria autorizou a empresa do BTG a captar 2,5 bilhões um dia antes de sair do governo. O novo integrante da equipe de lobby do BTG e ex-ministro de Bolsonaro escondeu a relação com o banco para driblar a quarentena, porque ele não poderia ir para a iniciativa privada. Sim. Em janeiro, o BTG Pactual já tinha contratado o ex-AGU de Bolsonaro, Bruno Bianco. Guga Noblar. O Fábio Faria é muito esperto. Ele percebeu, ele sabia que o Bolsonaro ia se reeleger e já começou a arquitetar ali um emprego muito antes disso, né? Primeiro com Elon Musk, depois com André Esteves, com o BTG Pactual. Inclusive, quando ele trouxe o Musk para o Brasil, ele colocou os dois ali, ó, um do lado do outro. E ele fez um encontro exclusivo do Musk com o André Esteves. Inclusive disse que o BTG era o terceiro maior banco do Brasil, mas que torcia para que virasse o maior. Ou seja, ali ele já estava fazendo esse trabalho de se colocar como uma espécie de lobista, alguém que pode reunir um lado com o outro. E esse será o papel dele, né? Estão dizendo que ele foi contratado como uma espécie de relações institucionais sênior. Seria esse o cargo oficial, que traduzido se chama lobista, que está ali, enfim, porque conhece as pessoas, né? Tem como entrar aonde às vezes o BTG não consegue entrar com facilidade. Então esse vai ser o papel dele. Inclusive diziam que ele ia trabalhar para o Elon Musk. Ele já estava tentando trabalhar para o Musk, acabou indo para o BTG. Ele deveria cumprir, claro, uma quarentena de 4 a 6 meses, que é imposta para quem deixa uma posição de poder como a dele e depois quer ingressar no mercado privado, né, para a iniciativa privada. Ele deveria, só que ele conseguiu, junto à Comissão Ética Pública da Presidência da República, o aval para já trabalhar a partir de agora. E aí foi quando ele sonegou para eles essa informação de que teria autorizado um dia antes de deixar o cargo de ministro das Comunicações, que o BTG pudesse aportar, pudesse ir atrás de 2,5 bilhões de reais, com várias isenções de impostos em cima disso. Então, ele sonegou essa informação e, depois de conversar com a comissão sonegando isso, ele teve essa autorização para furar a quarentena. E agora está aí essa história, né? Será que agora ele vai ser cobrado, já que o Brasil, de fato, está explicando isso? E deve ser cobrado, porque tem coisa errada aí sim, e há um claro conflito de interesse que está aí escancarado para a gente ver. Aí é sacanagem mesmo, né? Aí a sacanagem explícita. O cara já estava na prática fazendo o lobby. E esse personagem ele é muito esperto. O Guga colocou de forma perfeita. Assim. Ele serviu ao Bolsonaro assim, da pior forma possível. Tudo que era possível, até colocar o pai, a emissora de rádio do pai, no interior do Rio Grande do Norte. Ele tentou forjar uma prova para aquela tentativa golpista do Bolsonaro na campanha eleitoral, para dizer que o PT estava sendo beneficiado com mais inserções de rádio no Brasil inteiro. Ele pegou a rádio do pai e colocou na lista. Só que
ali meia hora de investigação provou que a emissora do pai cumpria tudo direitinho e não favorecia ninguém, como o TSE, como a Justiça Eleitoral acabou confirmando. Mas era no momento de agrado ao Bolsonaro. Quando ele viu que a casa caiu, pulou a cancela para o BTG, para a iniciativa privada, cavando seu emprego depois, e dane-se também o bolsonarismo, porque a personalidade é essa. Mas isso revela assim, uma imoralidade brasileira, que a tal da porta giratória, né, que o cara sai do Banco Central, às vezes. Esse saiu lá do Palácio Planalto, mas ele sai de qualquer posto no governo com informações privilegiadas. No outro dia ele está na Faria Lima. Isso é Paulo Guedes, isso é o Faria. Assim, é uma sacanagem. Em 12 de janeiro, a Miriam Leitão já estava cantando, num comentário dela, esse cargo do Fábio Faria. E falando com muita clareza da exigência da quarentena. Só que mal sabia ela, e nenhum de nós, que o cara já tinha cavado na comissão de ética a dispensa de uma coisa séria que é a quarentena. Então é esculhambação. Ninguém está de bobeira não, né? Não, e não por acaso, todas as principais democracias do mundo têm dispositivos que proíbem esse tipo de coisa. Então a gente vem, ao longo dos últimos dias, insistindo nesse ponto. O André Roncaglia vem batendo muito nessa questão. Vocês seguramente lembram ele falando desse mecanismo da porta giratória, de que você ocupa um cargo estatal, você usa a tua influência aí para cavar uma posição dentro da iniciativa privada, e é óbvio que você faz uso das tuas atribuições no sentido de avançar os teus próprios interesses. Isso é para ontem. Se a República Brasileira não der conta de inibir e punir esse tipo de processo, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. E vamos lembrar que não é nada novo, né? O BTG já cedeu em 2020 uma carteira de crédito de 2,9 bilhões o Banco do Brasil cedeu uma carteira de 2,9 bilhões ao BTG sem explicativa nenhuma, sem explicação nenhuma. Simplesmente dizendo que fizemos aqui uma gestão de risco adequada, o banco está apto, toma aí 2,9 bilhões em crédito. Agora, experimenta você, que nos assiste nesse momento, enquanto a pessoa física vai num banco e diz que você quer um empréstimo de, sei lá, que seja 100 mil reais. A quantidade de pergunta e de documento e de certidão negativa e de tudo que você precisa apresentar. E calção, né? Você dizer o calção. Exatamente. Enfim, uma série de coisas. Então, isso é absolutamente estarrecedor, é um escândalo pronto e é inacreditável que essa pessoa consiga atuar dessa maneira sem ter nenhum tipo de sanção, sem nenhum tipo de punição mais efetiva. Pois é. Vamos para a próxima, porque o corregedor-geral do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, estendeu por 90 dias a investigação sobre a atuação de grupos de internet que divulgam e continuam divulgando notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e sobre o sistema eleitoral, né, Guga Noblar? Essa novela é antiga e parece que não tem fim, né? Ele foi para cima mesmo desses bolsonaristas aí, que realmente não pode liberar essa turma a monetizar. É uma piada você pensar que quem está espalhando fake news deliberadamente é uma quadrilha, não é só um gabinete do ódio, é uma quadrilha do ódio que está ali junta, preparando material em grupo. Ali eles têm, pesa parte da investigação, que eles são articulados a ponto de terem equipe para produzir o material falso, e aí depois tem os outros que tem que fazer o papel de espalhar, tem os outros que entram ali só para fazer número também, mas é uma coisa muito articulada que tem também um interesse financeiro, eles ganham muito dinheiro com isso dá muita grana, eles se aproveitam dos algoritmos, que o algoritmo é forjado, é feito para viciar a pessoa, e é muito mais fácil o algoritmo te viciar com aquele tipo de notícia sensacionalista. É muito mais fácil você ler uma matéria que diz que a Terra é plana do que ler uma matéria que diz que a Terra é redonda. E por conta dos algoritmos funcionarem dessa maneira e a extrema-direita saber usar isso, eles passaram a faturar milhões com esse tipo de informação enganosa e falsa. Esse é um dos motivos de ter que ter, por exemplo, regulação da internet. Porque não é só uma disputa de narrativa, e a narrativa
que chama mais atenção, é a que dá mais view. Não, os algoritmos funcionam ajudando, privilegiando as narrativas mentirosas, sensacionalistas, com potencial de viciar o usuário, porque o interesse, é claro, é sempre financeiro, e viciando o usuário você tem o que você quer, que é ele ali o tempo inteiro. Então, claro que tem que ir para cima e não pode deixar essa turma ganhar dinheiro. Um levantamento do UOL mostrou, em 2022, aliás, no fim de 2021, que esse grupo, parte desse grupo, que são 11, né, que estão bloqueados a monetização, mas no levantamento do UOL tinham 14, e com aqueles 14, se somar tudo ali, eles tinham gerado uma grana de mais de 20 milhões de reais, 15 milhões de reais. Eles tinham conseguido ali, em um ano, 15 milhões de reais só com anúncio do YouTube, só com os algoritmos, apenas com isso. E esse dinheiro é usado para retroalimentar esse sistema de produzir notícia falsa. E essa quadrilha, ela usa esse dinheiro para prosperar, para se retroalimentar. Então, é claro que se você está investigando um grupo que está espalhando mentiras, você tem que, de alguma maneira, também fazer com que aquela torneira de dinheiro que está entrando por conta desses crimes que eles estão cometendo seja cessada. Então é óbvio que tem que se fazer isso mesmo, não pode deixar essa turma monetizar. E tem que continuar investigando, porque tem muito empresário grande também aí no meio, e parte desse dinheiro que tem entrado vem de empresários graúdos. E pelo que a gente está ouvindo aqui de bastidor, uma hora vai estourar nome de gente grande aí que está metida nisso. César, vou jogar essa para você, ó. Porque o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, quer usar a cueca como prova para pedir o impeachment do presidente Lula. Segundo Jordi, patriotas não deixam a cueca à mostra, e sim revolucionários. Por que eu estou jogando pro Calejão? Porque ele é skatista, né? E aí, skatista também deixa a cueca à mostra. Então já estou perguntando para a pessoa certa. Entendi a relação. Pronto, falei. Por favor, Calejão, não me meta com cueca nesse programa. Gostou, né, Noblar? Eu virei um especialista em cueca de fora. Cara, é isso, né? É difícil explorar esse tema sem fazer piada, porque, francamente, Jordi, o senhor achou que era uma boa ideia explorar isso como argumento válido? Dizendo que usar cueca para fora não é coisa de direitista e é só esquerdista, revolucionário. Francamente, é difícil de acreditar que um parlamentar se preste a um papel lamentável desse, entende? O cara tá com a camisa do Bolsonaro, quebrando o parlamento inteiro. Veja, o cara tá usando a camisa do Bolsonaro. E você tem um parlamentar que está disposto a argumentar que ele é esquerdista revolucionário porque ele tá com a cueca de fora. Então, esse é o nível do bolsonarismo, entende? Agora, é uma espécie... A gente até conversou um pouco isso aqui na redação, né? Sei se o objetivo aí, acho que foi o Chico Sá que falou, se o objetivo é deliberadamente criar confusão, estabelecer cortinas de fumaça, porque não é possível que um parlamentar do PL acredite que, não, isso me parece uma boa estratégia, eu vou pedir impeachment dizendo que a cueca daquela pessoa estava de fora, e patriotas são pessoas que têm um nível de compostura e não usam a cueca de fora. Isso serve como base para dizer que ele é esquerdista. Usam mocassim e sapatênis. Francamente, cara. Eu já vi motivo de impeachment frágil, como pedalada fiscal, mas aí exageraram, né? Aí é demais. Aí é demais. E esse cidadão flagrado quebrando tudo se chama Antônio Cláudio Alves Ferreira, e a mídia, enfim, já foi atrás, já se sabe que ele é um bolsonarista. E a cueca dele tá pra fora, mas não é no estilo que a gente aqui do skate, que eu também sou, coloca, não. A gente coloca a camisa pra dentro da cueca. Aí não, aí é porque aí é a bunda que ia aparecer, mas a cueca, graças a Deus, censurou pra gente. É só um vacilo, assim, é só um erro ali do cara que tá mal vestido. O esquerdista não, ele faz bem feito, ali não, ali tá mal feito. Nossa, Jordi, também lembrei da galera do hip hop, que sim usa a cueca pra fora, é um e é um ato clássico, político, né? Tem uma mensagem muito clara ali.
Jordi, meu caro, realmente Pô, eu fico lamentável. pensando no coitado do eleitor que saiu de casa para votar No Jordi. numa praga dessa, né? Não dá, mas esse daí, ele vive na sombra do Bolsonaro. O Jordi é daqueles que faz parte da tropa de choque do bolsonarismo. Ele se sujeita a qualquer coisa para agradar o Bolsonaro. Até mesmo a esse papelão, a essa situação patética de querer apontar a cueca como um indício de que a pessoa poderia ser um infiltrado. Ou seja, não há infiltrado. Se a cueca é um indício, é porque não há infiltrado. E, de fato, esse é o problema do país, eleger uma pessoa da estatura política de Carlos Jordi. Agora estamos debatendo se cueca para fora da calça é coisa de esquerdista. Exatamente. Carla Gimenez, ainda bem que você chegou nessa conversa, porque eles só falam de cueca, não sei o que eu faço aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, querido. Boa noite, Você cara. está Boa acompanhando noite. essa conversa aqui? Quer entrar para poder me ajudar? Porque eu estou um pouco perdida. Eu tenho um pouco de aflição de pensar que no dia 8 de janeiro a gente estava falando sobre tudo isso, daqui a pouco vai ser 8 de março, e a gente ainda está preso no dia 8 de março, como que questionando os fatos tão evidentes, né? Ou seja, o que mais vai se criar de factoide para tentar evitar lidar com essa realidade que foi o dia 8 de março, né? Perdão, o dia 8 de janeiro, né? Ou seja, caiu a máscara, né? Finalmente caiu a máscara do golpismo no Brasil para gente que ainda, para os eleitores do Carlos Jordi, né? Para os eleitores dessa turma que acham que a gente fala bobagem ou cria factoide, né? Ou seja, é um jogo muito sofisticado, né? Uma perversidade muito sofisticada, né? Carla, deixa eu aproveitar e fazer a devida apresentação. A Carla é jornalista e também foi editora-chefe do jornal É o País, na versão em português. Minha chefa. Sua chefa? Ó! Grande chefa, cara. Pô. Trabalhou no Estadão e é colunista de política do Intercept. Bom, vamos lá, porque o presidente Lula tirou, né, a ABIN do GSI e levou para a Casa Civil. E os militares envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Carla, será que finalmente veremos os militares no banco dos réus? Eu escrevi um artigo para o Intercept exatamente falando textualmente o que eu acho que todos nós aqui que estamos conversando queremos os generais no banco dos réus, né? Eu tenho pensado muito, eu acho que todos nós, toda a minha geração tem se perguntado o que nós fizemos nos últimos 30 anos, onde foi que a gente errou, né? Eu acho que um dos erros, ou talvez das correções que a gente precisa fazer depois de tudo que a gente tem vivido de 2013 para cá, nessa última década, é entender que a classe política é um meio, né, para alcançar o que nós, enquanto sociedade, queremos, né? E eu acho que nós já entendemos, ou seja, não existe nenhuma dúvida, pelo menos numa grande parte do Brasil, de que os militares não estão aqui a passeio preocupados com a corrupção ou com queremos que a democracia valha. Eles querem uma democracia que valha só para eles, né? Uma democracia nesses moldes que levam ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Muitos generais acham isso legítimo, né? E eu provoquei esse assunto nesse artigo exatamente por isso, porque não adianta a gente achar que foi a senhora de 75 anos que está ali na frente do quartel. Ela foi estimulada, muito bem estimulada por generais, sejam da ativa ou da reserva, sobre o que poderia acontecer para salvar o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, né? E que, na verdade, bolsonarismo barra extrema-direita, né? Pois é. Calejão? Vamos ver. Eu sou sempre um pouco descrente no que diz respeito a militares sendo punidos no Brasil. A gente tem essa questão complicadíssima, para usar um eufemismo interessante, que é a justiça militar,
O Brasil é um dos poucos países, talvez o único país do mundo que tem isso dentro da sua organização republicana. Não sei, vamos ver. Talvez a gente tenha um estado de coisas esteja mudando, talvez com um novo governo progressista. O problema é que, a meu ver pelo menos, o novo governo tem muita coisa para lidar nesse momento. Então tem que lidar com a sanha dos militares querendo tutelar a população brasileira, isso não mudou. Tem que lidar com a sanha do capital financeiro, tem que lidar com a sanha do centrão, a gente vai falar um pouco disso ainda hoje. Então, veja, existe um certo limite de batalhas às quais você pode se subscrever para não perder a guerra de forma mais ampla. A gente já viu isso no passado. A gente viu isso aí há 6 anos, o que aconteceu efetivamente quando houve o golpe jurídico midiático parlamentar contra a Dilma Rousseff. Será que resta espaço para lutar essa batalha de imputar os devidos crimes? Porque houve crimes, não resta a menor dúvida, a meu ver. As Forças Armadas foram, no mínimo, coniventes, eu vou deixar por isso mesmo, por uma série de coisas que podem ser complicadas? Sim, a gente sabe que sim também. Agora, existe todo um legado histórico e cultural, o Brasil não tem tradição de punir os militares, e isso é uma parte muito enfática do problema que a gente enfrenta até hoje, e para refletir acerca da própria ascensão do bolsonarismo em ampla medida. Eu tenho uma notícia aqui sobre o STM, que é o Tribunal Superior Militar, porque o futuro presidente, o tenente brigadeiro Joeseli Camelo, disse hoje em entrevista a Guilherme Amado que as Forças Armadas e os 3 poderes estão unidos para consolidar a democracia no Brasil. Camelo vai comandar o STM a partir do dia 16 e disse que nunca ter visto uma harmonia tão grande entre estas instituições, Guga Noblar. É importante mesmo que ele faça esse tipo de... que ele tenha esse tipo de colocação a favor da harmonia entre os poderes, que era exatamente o que o Bolsonaro não fazia, né? Ele tentou o tempo inteiro jogar um poder contra o outro. E é a segunda vez que ele fala publicamente em favor dessa harmonia. Ele também se colocou favorável à decisão do Alexandre de Moraes de deixar para a Justiça Civil e não para o STM, e não para a Justiça Militar, a investigação e a possível punição dos militares envolvidos no quebra-quebra, na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, que é óbvio que aquela tentativa de golpe foi articulada por gente graúda e tem militar no meio, tem a BIM no meio, tem a guarda presidencial que não fez nada, tem general no meio, inclusive o Marcos Duval, quando relatou que tentaram grampear o Alexandre, ele contou que tinha general no primeiro depoimento dele, né? Depois ele foi mudando a versão, mas no início ele dizia isso, que tinha general no meio também, 2 generais. Então a gente sabe que os prováveis generais que estariam no meio, que precisam ser investigados, seria general Heleno, o Braga Neto, enfim, tem muita gente grande que precisa responder e que deve ser punida, porque se não forem punidos, se ficarem só nesses que apareceram na televisão, nesses que foram os bucha de canhão, que foram gravados e que são os que estão presos, isso aí, esses são os peixes pequenos, os que articularam, eles precisam pagar, é óbvio, esse artigo, inclusive, hoje, da Carla é maravilhoso, é nesse sentido, porque é óbvio que quem armou isso foram esses militares graúdos, gente muito grande, e precisa se punir, não pode pensar, não pode ter aquele ambiente que se tinha antigamente de deixa por aí, vamos anistiar, deixa como tá para garantir a harmonia. Para garantir a harmonia, você precisa tirar aqueles que estão sabotando a harmonia, que estão atacando a harmonia, que estão criando conflito entre os poderes. É claro que você precisa limpar, fazer essa limpa. Tem um monte de golpista ali, e golpista não serve ao Estado, é miliciano que serve aos interesses deles, ao interesse do grupo deles. Essas pessoas não são militares, são traidores, não são patriotas, são os piores traidores, que são os generais, que são os que devem prezar pela segurança e pela harmonia entre os poderes. Esses são os maiores traidores e eles precisam pagar. É isso, né? Vamos ouvir a Carla, então. Complementar só uma coisa, porque eu acho que o que o Guga está trazendo é algo que, assim, o Brasil nunca deixou de ter esse espírito golpista militar desde a sua fundação da República, né?
E ela volta de tempos em tempos, nós sabemos. Por isso que o César fala sobre não acredito, né? É muito recente essa anistia, né? Ou seja, muita gente que leu o artigo falou, puxa, você me fez lembrar do filme 1985, que é o filme candidato ao Oscar ali da Argentina, porque eles puniram, né? Ou seja, eles puniram, o Chile puniu, o Uruguai puniu. Sim. Mas até quando, eu me pergunto, a gente vai ficar refém desse erro histórico? Será que a nossa democracia não existe exatamente, não para ser uma questão que o governo tem que resolver, mas uma coisa que a sociedade, nós aqui estamos colocando este assunto, sabe, César? Dentro do que você estava dizendo, o governo tem muitas prioridades. Isso é uma prioridade nossa, é uma prioridade de nós enquanto cidadãos, assim, nós aqui conversando, debatendo, trazendo esse assunto para os telespectadores de vocês, mas também é uma questão que precisa ser dita e cobrada o tempo todo. O Brasil não ficou parado nesses últimos 30 anos. Nós tivemos muitas conquistas sociais importantes e a gente precisa se convencer que isso é parte da nossa evolução enquanto democracia. Os militares não têm nada para fazer na política. Eles têm que ir para onde eles têm que ir, sabe? Não aqui. Não dizendo o que o Supremo tem que fazer ou não tem que fazer. Não são eles, sabe? Perfeito. Com certeza. Essa decisão, Carla, dos militares serem julgados não pela justiça militar, isso já foi uma coisa... Eu não acreditava que sequer isso já é um avanço, sim. Já é um grande avanço. Mas quem você imagina num roteiro de possível punição? Braga Neto, que foi um agente que estava lá, ele, a mulher, estava todo mundo dentro do golpe, o General Heleno. O que é que você imagina para a gente pensar em personagens, isso baseado no teu artigo, no teu belo artigo de hoje? Então, a parte visível é essa que, inclusive, o Guga citou. Ou seja, existem vídeos do Braga Neto dizendo, calma, gente, fiquem tranquilos ali, ele na frente estimulando ali o pessoal que estava ali na porta ali do Palácio do Planalto, né, esperando o Bolsonaro. Existem vídeos sobre isso, mas mais do que isso, existe um inquérito, existe uma investigação. Se o Superior Tribunal Militar efetivamente está tão em harmonia, como ele disse, né, nessa notícia, ele tem que colocar e abrir essas investigações. O Brasil não pode mais voltar atrás. Isso é uma questão como é o racismo que a gente vem discutindo e criminalizando como deve ser criminalizado, como é a homofobia, como é a questão do feminicídio, e isso passou a ser uma missão nossa de todo dia, sabe? Isso daqui não pode continuar com militares fazendo esse jogo hipócrita que a gente vive há tantos anos, gente. Não dá, nós vimos isso escancaradamente. Então, agora a gente tem que ter essa postura. Por isso que eu te digo, Chico, eu acho que, inicialmente, são esses nomes que a gente vê aparentemente, sabe? E são nomes que seguem a tal da doutrina do Exército dos anos 50, né? De vamos dominar a Amazônia, explorar a Amazônia e provocar o genocídio indígena. Quem não viu? Quem não viu os indígenas em pele e osso? Então, acho que a gente precisa esperar e precisa ficar em cima dessa investigação que está havendo por parte do Supremo. E agora, se o Superior Tribunal Militar também está se colocando nessa linha, então vamos cobrar. É o nosso papel enquanto sociedade cobrar. Perfeito. Perfeito, concordo inteiramente. E, gente, vamos ficar no pé dos homens. Vamos ficar no pé dos homens, sempre. Nosso papel aqui no ICL é ficar de olho, né? Precisamos botar essa agenda para frente. Segundo a colunista da Globo News, Natuza Neri, União Brasil, o PP, que é o Partido Progressista, e o Avante devem se fundir numa federação com o nome de União Progressista. Como é que fica essa composição política, Calejão, na Câmara e no Senado? E o que te parece essa união desses três partidos? Olha, cria a maior federação da Câmara, né? Isso deve ter aí algo em torno de 115, 120. São 59 do União Brasil, 49 do PP e 7 do Avante na Câmara. E no Senado, 5 União Brasil e 3 do PP. Então você tem aí uma união fortíssima, né? Seguramente, a ver como é que o governo federal vai ser capaz de se posicionar aí frente a essa novidade. Você tinha, se eu não me engano, o próprio Bivar do União Brasil dizendo que o União estava inteiramente
com o governo. Você teve o PP do Ciro Nogueira um pouco menos. A gente sabe que o Ciro Nogueira foi um aliado muito forte ao lado do próprio Bolsonaro, exercendo a função de ministro da Casa Civil. Vamos ver, eu acho que existe uma série de arranjos locais, Rô, que precisam ser definidos, arranjos regionais. Agora, seguramente é um passo que dá muita força para essa federação e deve, a meu ver, pelo menos inicialmente, aumentar um pouco mais ainda o nível de complexidade da atuação do governo federal junto ao Congresso. Tem uma série de interesses que precisam ser conciliados, as coisas já não são fáceis, porque, como a gente sabe, tem um Congresso Nacional absolutamente reacionário e que demanda do governo progressista uma taxa muito alta para que os seus projetos avancem. Agora você falou a palavra certa, taxa. Eu acho que aumenta o preço porque se eu venho com a federação, eu venho com voto fechado. Eu não vou pegar os deputados de Pernambuco e negociar ali a parte. Então, vai aumentar o preço de uma maneira absurda. Porque os caras vêm fechados em federação você tem que votar daquela mesma forma durante 4 anos, então aumentou, caixa registradora, barulho da caixa, é só isso que eu escuto. Eu acho que esse é o ponto central. O nosso próximo convidado, que é o Bob Fernandes, já está na portinha da nossa sala, mas só queria entender se a Carla quer complementar alguma coisa, se o Guga, para a gente poder finalizar e para eu poder desejar um ótimo final de semana para vocês. Eu só ia dizer que essa união, o nome que eles querem colocar é União Progressista. União Progressista, cara. Não tem nada de progressista, são os maiores reacionários. É inacreditável. Os maiores conservadores. E essa tentativa de formar esse blocão que vai dar 115 deputados ao todo é uma maneira de furar o olho do PL. Porque o PL é o maior partido e tem aquela prerrogativa de pegar a primeira comissão. E o PL fez um acordo com o Arthur Lira, presidente lá da Câmara, que é do PP, de que eles não pegariam a CCJ, mas que eles pegariam uma outra comissão que é do orçamento, em que eles ficariam com orçamento. E aí, para furar o olho deles, eles vão agora criar essa frente que vai ser a maior bancada, vai ser o maior partido, e aí sim eles vão poder ficar com o orçamento e vão dar a CCJ, como eles já tinham também feito esse acordo, para o PT. O PT ficará com a CCJ, eles ficarão com o orçamento e o PL vai ficar com a comissão de fiscalização, enfim, e controle. Fiscalização e controle, que também é uma comissão muito requisitada, mas é para furar o olho deles e também para dar uma oportunidade do Ciro Nogueira e de outros bolsonaristas debandarem para o lado do governo sem ficar tão mal, tão ruim assim para ele. Aí o partido mudou de nome, a gente foi junto e pronto. É um pouco isso, entendeu? Vai furar o olho do PL e vai ter gente debandando para o governo, aproveitando essa brecha de um novo partido que se chama União Progressista. Ai, ai. Bom, Guga Noblar, Carla Gimenez, muito obrigada. Agora sim, um ótimo final de semana para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo grande, César, Guga, Chico. Boa noite, querido. Um beijo. Um beijo. Até mais, Tchau, querida. tchau. Até Obrigado. mais. Tchau, Guga. Tchau, galera. Vamos chamar o jornalista Bob Fernandes. Bob, boa noite para você. Estamos um pouquinho atrasadas. Obrigada por esperar a gente, viu? Seja bem-vindo ao ICL segunda edição. Boa noite, queridos. Como vamos? Tudo bom por aí? Chico, César, você? Boa noite, tudo Bob. tranquilo? Grande Bob. Tá tudo bom, Bob? Sextou. Nos vimos em Uauá, no sertão da Bahia. Estamos nos vendo Grande aqui. festa literária. Muito grande bom, festa muito bom. pós-eleição. Muito bom, meu quero. Gente, Muita água. Muita água. o ministro das Comunicações, que a gente tem falado a semana toda e que está bombando nas manchetes dos jornais e na mídia, ele descumpriu uma ordem do presidente Lula e recontratou 9 bolsonaristas para a pasta. Entre eles, a irmã do sócio do Aras de sua família, Tatiana Max Gaspar da Silva. Ela vai receber um salário de R$ 13.600 como assessora. Bob, mais uma do Juscelino, né? A lista é longa. Eu acho que o Juscelino entendeu a maneira dele, o slogan 50 anos em 5. Muito bom. Ele tentou fazer tudo com muita rapidez, cavalo, grana, tal, e acho que
Foi a Ele não galope. galopou muito, pegou o avião, e acho que não vai passar da segunda ou terça, porque o acúmulo de problemas que o Lula está carregando isso aí como um Silvio Santos, não no sentido de um grande comunicador, né, nas costas, mas a conta daqui a pouco pode chegar. É muito pepino ao mesmo tempo. Eu estava vendo o César falar agora há pouco, e é isso mesmo. Questão militar, questão da nomeação de gente para o TCU, de gente do PT na Bahia, isso vai se acumulando. Por enquanto dá para levar, mas se a inflação, se o mercado continuar operando, que é um dos grandes oponentes, militar, continuar operando, daqui a pouco a conta chega. Se a inflação não cair para 10, para 9, para 8, não vai ter mágica que segure. E isso que agora parece que são pequenos problemas, não serão pequenos problemas mais adiante e não pode não demorar muito tempo, não. Chico, Perfeito. César? Quer ir, Chico? Não, Bob, você listou aí, a partir do raciocínio do César, os obstáculos, né? Mercado, esse varejão aí de corrupção que estoura aqui, estoura acolá. Ainda temos a Petrobras, que é outra frente aí de dificuldade do governo Lula. Quando você fala que tem que ser rápido, o que você acha que o governo tem que entregar assim, de cara para mostrar ali, ó, o cartão, chegamos para isso? Olha, acho que tem dois problemas. A questão central, na verdade, que é a mesma que levou à eleição, economia. Isso tem que ter resultados em um espaço de tempo que não pode ser muito longo, porque senão esses, aspas, probleminhas ou ruídos começam a virar grandes ruídos e grandes problemas. Exatamente. Essa é a primeira questão, né? Eu acho que isso aí. E a outra questão que eu acho que é muito importante é organizar melhor, porque o que nós estamos fazendo aqui? Informando, discutindo, acertando, errando, mas comunicando. Se a comunicação não tiver um azeitamento muito rápido, por exemplo, qual é o sentido de você ficar divulgando 10 coisas por dia, sendo que essa é uma era que a velocidade da informação quase que torna proibitiva a reflexão. O escândalo de hoje é devorado pelo daqui a pouco, a meia hora do amanhã. Então, se você tem grandes notícias para anunciar, ou se você tem um escândalo tipo o Pazuello em anos, você tem que fazer um organograma disso. Você não pode atropelar. Todo dia alguém saltando um escândalo não sei onde, saltando a notícia boa. Tudo ao mesmo tempo, um devora o outro. Isso é uma questão de comunicação adequada à linguagem e ao sistema da comunicação hoje no Brasil e no mundo. Eu acho tudo muito confuso, a forma como está se dando tudo. Você tem um potencial e um manancial de esqueletos no armário, mas você não pode abrir todos os armários ao mesmo tempo, porque senão você vai perdendo a quantidade e acaba engolindo tudo. O Pazuello passou de passagem. O depoimento do general Tomás Miné, que a imprensa tratou de uma ligeireza, eu vi 1 hora, 8 minutos, 54 segundos. Aquilo é absolutamente revelador. Vocês estavam falando há pouco da coisa militar. Ali é uma confissão de várias coisas. A primeira confissão, ele diz, não, mas essa interferência na política não veio de agora, já vinha vindo. Ele se defende dizendo, a presença do Bolsonaro lançando sua candidatura na Academia Militar das Agulhas Negras, a 29 de novembro de 2014, foi a minha revelia, porque ele entrou lá para fazer um negócio e acabou fazendo. Ok. Quem é o responsável? Quem pagou? Ninguém? Fica por isso mesmo? Ele admite e diz coisas ali que eu não sei como é que um general diz aquilo para subordinados. E a imprensa passa por isso todo, sabe por quê? Porque tem um escândalo no dia seguinte. Eu me lembro que eu estava cobrindo a morte do Hugo Chávez em Caracas, e o Toninho Prada, que era o diretor do Terra, eu fazia o Terra Magazine, morreu hoje, estava enterrando no dia seguinte, ele falou, Bob, acho que hoje o espaço da capa vai ser menor. Eu falei, por quê? Porque morreu o Chorão. Eu falei, essa é a lógica da brincadeira. Então, se não organizar com a competência
dos tempos de agora, como é que deve ser feito isso, a cada dia uma coisa, tal, seja ruim ou seja boa, isso tudo vira uma voragem só que é nada. Aí o que prevalece? A economia, o bolso. Se você está em ótimas condições de voo, beleza, tudo é periférico. Se você não está, isso vira um pepino em meia hora. Perfeito. Não, eu também acho que muito falha a política de comunicação do governo até agora. Assim. Eu acho que poderia... essa parte da herança maldita, Bob, ela é solta de forma fragmentada. Ninguém sabe mais nem o que foi a desgraça deixada pelo Bolsonaro até agora. Solta de forma muito desorganizada. Eu não sei nem se é uma coisa de política e de comunicação. Eu acho a coisa de afinar os instrumentos. Quem está fazendo o quê, como, quando, hoje, qual é o organograma. Porque se cada um vai soltando um, não dá. Sim. Você não retém uma informação. E nós, jornalistas, somos muito responsáveis por isso. Eu digo a imprensa. Nós estamos falando de trabalho escravo esses dias todos, mas tem que lembrar de uma coisa que é o seguinte. É óbvio que o Ministério Público tem que atuar, é óbvio que as vinícolas todas têm que pagar, etc., mas não façamos como fez o senhor Sérgio Moro com a Lava Jato. Não vamos arrebentar as vinícolas, que são dezenas de milhares de empregos. Os caras têm que pagar, os caras têm que ser punidos, mas não é avacalhar todo mundo. Eles têm que pagar, eles têm que vir de público, fazer um TAC, reconhecer o erro. Agora, você não pode matar. Nós não podemos fazer uma escola base com isso, cara, porque são milhares de pessoas que vão perder o emprego. A Roberta tocou nesse ponto. A Roberta tocou nesse ponto hoje aqui, da punição responsável a diretor X, diretor tal, e localizar isso. E punir. A Roberta falou isso também. E a herança dos nossos 380 anos de escravidão, né? Porque a outra que apareceu hoje, que chama-se caravelas. Quer dizer, tem 523 anos que as caravelas chegaram, escravizaram os índios e estamos nessa até agora. Entendeu? Esse é outro problema. Que tem a ver com a mesma história, a mesma coisa da lógica da cultura da escravidão desde o nascimento até agora. Nós estamos reproduzindo o tempo todo a mesma coisa. Tanto o Rio Grande do Sul quanto o Caravelas é a mesma história. E depois vem aquela peça rara lá, chorando, que é outro valentão de rede social, que depois vai chorar, invocar a família e tal. Eu não sou a favor de demonizar nada, acho que tem que ser com urgência, mas não pode matar a vinícola inteira do Rio Grande do Sul. Não, bem observado. Exatamente, é a história, Casa Grande Senzala, né? E Bob, olha essa, o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar e brincos de diamante de R$16.500 para Michele Bolsonaro. As peças 16 avaliadas... milhões? 16 milhões, as peças avaliadas em 3 milhões de euros. É isso aí, foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos com o assessor do ex-ministro de Minas, Bento Albuquerque. Bolsonaro mandou o ofício para a Receita devolver as joias e até avião da FAB para buscá-las. Quando foi isso? Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Já vou apurar, Bob, já vou te passar essa informação. Diamantes, é isso que Isso aí, ó, saiu agora. Sim, mas quando foi o fato? Saiu agora e isso aconteceu em outubro de 2021. Outubro de 2021. É o Estadão que está dando agora? É o Estadão, né? Estadão. Mas olha o que nós estamos falando aqui. Claro que isso é um escândalo, que isso não tem pé nem cabeça, já devia estar todo mundo pagando por isso. Agora, é outra notícia que já vai devorar as notícias que nós estamos... Não há tempo para reflexão, a gente tem que cuidar, a gente tem que dar um jeito de cuidar disso. Entendeu? Tanto quem está divulgando, como nós que estamos refletindo sobre isso. Deixa eu me apagar aqui, peraí, desculpa aí, gente. Mas no final das contas, o diamante foi... A Michele usufruiu do diamante ou não? Usa o diamante ou... Deixa eu abrir a notícia completa aqui. E é muito sintomático, né, Chico? Porque você tem uma figura que se articula com base em austeridade, que se subscreve em tese, publicamente, pelo menos, ao que deveria ser ali entendeu? Um certo comedimento a figura toda a imagem em cima disso. Exato, de parâmetros religiosos. E aí, de repente, descobre-se que você ganhou ilegalmente uma peça de joia
joia absolutamente ostensiva que custa 16 milhões e 500 mil reais, entende? Então, no mínimo desmonta a narrativa da Michelle Bolsonaro. César, e a propósito disso, pergunto eu a nós, os jornalistas, e como andam as investigações sobre os cheques do Queiroz? Acabou, não acabou? Pode reabrir, não pode reabrir, prescrever? É isso, gente. Até agora, Entendeu? não se tem resposta daqueles 89 mil dos cheques até hoje. Passou-se o governo inteiro. E dos 51 imóveis, e do Ministério, foi suspenso no Rio, não foi, parou, e a gente vai largando tudo pelas paredes, assim. Daqui uma semana nós vamos estar discutindo que é um novo lote de joias de 32 milhões. É isso. Nossa. É mais escândalo, Bob, do que o que a gente consegue acompanhar. Você tem razão, é uma dinâmica mas aí acho que acaba... Fala, querido. Sabe qual é a dinâmica? É o cliquismo, é a doença atual do jornalismo, doença infanto-juvenil do jornalismo. Você precisa ter audiência o tempo todo e você fica o tempo todo jogando manchetes, inclusive a linguagem, que era aquela coisa lá de baixo, que antigamente só dizia respeito a sexo, está subindo para a parte alta dos sites, entende? E fica essa luta desesperada pela audiência e pelo clique e desaparece o espaço para reflexão, para investigação continuada. Entende? E aí, imagina isso na cabeça de um leitor comum. Tem uma hora que eu conheço vários que um monte de gente desistiu. Tipo, não quero saber. Então, tanto faz. Então, nós estamos trabalhando contra nós mesmos. A gente tem que forçar, tem que dizer que é tudo um escândalo. Tá? A gente não pode trocar de escândalo a cada meia hora sem a devida reflexão sobre o que significa cada coisa, né? Exatamente, informações vindo por todos os lados, é difícil mensurar, né, entender o peso de cada e a gente notícia. Deixando os fiapos de notícia, a gente não amarra nada. Como o Bob falou, a gente não deu conta para a sociedade dos cheques de 89 mil da Michelle. Já estamos nos diamantes, e não chegamos aí. Não demos conta de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo e tem os documentos, gente. O que é isso? Cadê? E Bob... Outro assunto. Como é que estão as investigações sobre as licitações dentro das Forças Armadas? Que o TCU falou. É isso, como se fosse... Exatamente. Aquela tonelada de picanha que a gente falava todo dia, ninguém fala mais. O Viagra dos generais, cadê? Sumiu tudo. Eu acho que tem uma coisa que mistura crise econômico-financeira dos órgãos de comunicação, tem a coisa do mundo, tem a velocidade, tem a imposição da lógica das big techs, que é essa coisa da audiência, do clique, tudo isso. Mas eu estou aqui sendo chato hoje, porque eu acho que é obrigação nossa refletir sobre tudo isso. Porque senão, tanto faz, tá um como tá o outro. Porque parece que é tudo igual. Perfeito. E Bob, um passarinho me contou... Opa! Pode concluir, por favor. E aí um erro grande que eu acho que é essa desconexão, eu não sei se é uma coisa de política, de informação, eu acho que é desconexão na orquestra, quem informa o quê, quando, onde, porque senão você fica perdendo tempo e chumbo. Pois é. E Bob, um passarinho me contou que você está preparando algo muito especial para o seu canal, né? Uma entrevista muito bacana com alguém que a gente adora. Olha, já deveria ter entrado no ar, mas uma rapaziada lá deu uma dormida, deve estar para entrar daqui a pouco. É uma entrevista que eu fiz com o Pepe Mujica, ou o Mujica, como nós chamamos, em Brasília. E é 42 minutos, mas é uma delícia entrevistar, porque o que sai... A dificuldade é você escolher título, entendeu? Sim. Chico vai gostar de uma delas, que ele diz o seguinte... Ele fala muito do consumismo, Estou falando agora da parte leve, né, que a gente está muito pesado. Ele disse o seguinte: se 8 bilhões de pessoas quiserem usar todos as jacuzzis, nem o rio Amazonas dará conta de tantas banheiras. Entendeu? Perfeito. Ele falou da Amazônia, do consumismo, da loucura, e ele fala também da coisa que ele veio fazer aqui. É o seguinte... Vieram representantes de sindicatos, CSA, que é a Central Sindical América Latina, mas veio gente da África, da Ásia, dos Estados Unidos,
Canadá, Europa. Isso a partir de uma ideia do Mujica, que já tinha conversado com o Lula, que é você fazer uma coordenação. Ele diz o seguinte, o Brasil tem que representar a América Latina e a América Latina tem que falar através do Brasil. Através é a melhor palavra, mas é o que ele usou, entendeu? Ele diz o Brasil é muito grande para nós, a América Latina, mas é pequeno diante do mundo. Nós temos que crescer juntos. E eu acho que é uma coisa absolutamente lógica. Ou a América Latina se organiza muito rapidamente, ou fica essa coisinha miúda para lá e para cá, para lá e para cá. E ele fala também das big techs, da regulação das big techs, que sem isso a gente não consegue nem conversar direito, que é isso que nós estamos tratando aqui desde o começo. Ele fala de muita coisa. Chico, ele fala do amor. Ele diz quando o seguinte, que a gente vai ver, Bob? Quando vai para o ar? Estou curiosa aqui. Aliás, isso é no canal. Deixa eu fazer aqui, pelo amor de Deus, anuncie nesta emissora. Deixa eu fazer o meu propaganda. É o canal Bob Fernandes no YouTube. Deve estar para entrar no ar daqui a minutos, se já não entrou. Hoje à noite, deve estar entrando já em minutos, né? Ele fala do amor, ele fala do amor vulcânico quando você é jovem, fala do amor pelos amigos, etc., quando você já é um ancião, e diz: não existe nada maior e mais importante na vida do que o amor, o resto é mentira. Genial, cara. Tá certo. Acabou aqui, quem está nos vendo já sabe para onde ir, né? Canal Bob Fernandes para ver. Que bacana. Que bacana, Bob. E ele diz que a gente está perdendo tempo na vida, gastando dinheiro e tempo comprando, correndo atrás de dinheiro, comprando, e que a vida não deveria ser só isso. Que você quer deixar o melhor para o seu filho, mas o que o seu filho quer é você, e você não está. Você está trabalhando para comprar. Pô, que lição, que bela lição. É isso, vamos amar, gente, vamos amar. Bob Fernandes, um ótimo final de semana para você. Corre todo mundo para o canal do Bob para ver essa entrevista especial com o Mujica. Um beijo, obrigada. Deve estar entrando no ar, César, Chico, para você, querida, para vocês todos do ICL, um beijão. Até mais. Beijo, querido, obrigado. Tchau, tchau. Bob, valeu, querido. Imperdível, tchau. Né? Sempre uma delícia. Pô, ouvir o Mujica. Sextou com amor de Mujica, né? Não é? Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado? Que esteve no vermelho Mujica a semana não vai gostar, mas toda. tudo bem. E olha, essa sexta-feira aí, ó, sobe a Bolsa Ibovespa, sobe 0,52%. Standard & Poor's também alta de 1,61%. Dow Jones alta de 1,17%. Nasdaq sobe 1,97% e o dólar cotado a R$ 5,20, alta de 0,06%. Gente, deixa eu chamar um curso novo no ICL, porque segunda-feira, dia 6 de março, 13h, estreia o curso Histórias para a Tela, Introdução ao Roteiro Audiovisual, com o professor Pedro Reinato, do Instituto Conhecimento Liberta, que você já conhece. Bom, Pedro Reinato é roteirista e professor de pós-graduação no curso de Roteiro Audiovisual da FAAP, de onde eu me formei, inclusive. Um lugar que eu tenho muito carinho. Então, olha, segunda-feira, 6 de março, 13h, o curso estará disponível para quem é aluno. Se você não é, basta clicar neste link aqui embaixo e fazer a sua matrícula. Um roteiro audiovisual. Hoje tudo é vídeo, todo mundo é canal, todo mundo posta tudo. Se você não tiver um roteirinho bem fechado, elaborado, você se perde, contar sua história né? bem, né? Pô. É muita informação, como a gente estava conversando com o Bob Fernandes agora. Meninos, semana cheia, muitos assuntos, convidados especiais, comentários importantes para a gente refletir. Então, bora assistir os melhores momentos dessa semana. Vamos lá. Eu acompanho a questão da temática do trabalho escravo há 24 anos, né? E esse caso especialmente chocou por conta da atualização dos instrumentos de violência. Toda vez que a gente descobre alguma coisa desse governo Bolsonaro, é como a gente fala aqui no interior, cada mergulho é um flash, porque ele consegue se superar. Eles prometem que o calendário vai trazer os melhores momentos do governo Bolsonaro. E aí fica a dúvida, que momento é esse? É a saída, eu imagino. O calendário vai se resumir ao dia 31 de dezembro. Sabe em quem a Associação
de industriais e comerciantes de Bento Gonçalves, que é a cidade onde gira boa parte desse dinheiro, colocou a culpa por não ter mão de obra na cidade, no Bolsa Família. A cidade de Pederneiras tem 39 mil habitantes e extraiu 544 mil dentes em 2021. Tem mais tecnologia utilizada para tirar petróleo nas profundezas do pré-sal do que é necessário para colocar uma sonda na Lua. Semana tivemos quente, ânimos exaltados no ICL dessa semana, hein? Veio assaltando, enfim, do próprio presidente Lula, Eduardo Moreira, enfim, Leandro Demore, que eu mandei ele tomar uma água no meio da entrevista. Foi uma semana quente, mas é isso aí, estamos aqui para levar a reflexão até você, procurando sempre dar aquele olhar, né, crítico, ter aquele olhar diferente do que a gente acompanha na grande mídia para fazer você refletir e, obviamente, sempre tirar as suas conclusões. Um ótimo final de semana para vocês, meninos. Divirtam-se com parcimônia. Bom fim de semana, gente. Bom semana que vem. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada a toda a comunidade do ICL, os famosos ICLers. Segunda-feira a gente se encontra aqui à noite, mas antes tem ICL primeira edição com a Vivian Mesquita, William De Luca e Eduardo Moreira às 8 horas da manhã e às 7 da noite. Você sabe que tem um encontro aqui com o Chico Calejão e comigo, pontualmente no ICL segunda edição. Bota o sininho lá que segunda-feira a gente se encontra. Um beijo, tchau, tchau, se cuidem. Tchau, tchau, gente.